Olá pessoal, após a ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo veio à Terra e capacitou os primeiros cristãos e continua capacitando, né? Capacitou eles a pregarem o Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro fez a primeira pregação e cerca de 3.000 pessoas creram na mensagem de salvação. Em outra mensagem, outra pregação, cerca de 5.000 pessoas também creram em Jesus Cristo. Os apóstolos evangelistas continuaram anunciando o Evangelho e mais pessoas se converteram a Cristo. Que alegria, que bênção, né? A aceitação do Evangelho pelos judeus, vimos que ela foi exponencial, muitos se converteram. E isso gerou uma perseguição sobre a igreja, levando muitos cristãos a fugirem para outras cidades, a serem dispersos. No capítulo de hoje, o capítulo 11, em Atos dos Apóstolos, lemos nos versos 19 a 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. O crescimento exponencial da igreja, com muitos convertidos, foi motivo de grande alegria, mas também foi motivo de grande preocupação, porque havia agora muitas pessoas para serem cuidadas, serem instruídas, muitos novos crentes que precisavam aprender o Evangelho. O verso 22 e 23 diz: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. A liderança da igreja em Jerusalém envia Barnabé, então, para instruir esses novos irmãos, né, novos crentes, gentios. O texto revela que Barnabé os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. É um desafio para eles e continua sendo um desafio para nós. Permanecer fiel ao Senhor de todo o coração. Barnabé, ao chegar lá, ele agiu de acordo com os dons, né? E o texto diz que ele animou os irmãos a ficarem firmes na fé, pois a perseguição continuava sendo ameaçadora. A seguir, o texto aqui em Atos 11 narra que Barnabé vai buscar o apóstolo Paulo, que ainda se chamava Saulo, né? E ao voltar, ambos instruíram uma nova igreja em Antioquia, aqui da Síria. Dessa narrativa há muitas lições, mas gostaria de destacar duas. A primeira lição: numa tarefa, seja qual for a tarefa, cada um precisa fazer a sua parte. Barnabé, ao ir a Antioquia, fez o que o Espírito Santo lhe tinha capacitado. Animou os irmãos, exortou na fé, instruiu conforme o seu conhecimento, a sua capacidade. Ou seja na igreja de Jesus, seja numa família, seja numa empresa, numa equipe, cada um precisa fazer a sua parte. Assim fica mais leve o trabalho e os frutos são mais abundantes, duradouros. A segunda lição aqui com Barnabé, a segunda lição é que ninguém deve achar que pode fazer tudo sozinho. Barnabé percebeu que o trabalho em Antioquia requeria outras pessoas com outros dons. E assim ele foi buscar Paulo, né? Saulo no caso ainda. Para Barnabé, o mais importante era que a igreja crescesse de forma saudável e ele não tinha problema algum em compartilhar o ministério com outro presbítero. O resultado foi que em Antioquia, da Síria, fundou-se uma igreja pujante, com conhecimento profundo da palavra, firme na fé, diante das provações e capaz até de enviar missionários. Além disso, foi uma igreja cheia de amor e compaixão, né? Fiel nos dízimos e ofertas, capaz de enviar recursos financeiros para ajudar irmãos de outra cidade que estavam passando por necessidade devido à fome. Cada um fez a sua parte.
Tu sabes qual é a tua parte na igreja de Deus, no reino de Deus? Que Deus te oriente e que você faça o melhor, faça a sua parte da melhor maneira. Abençoado dia.